Ricardo, vamos falar um pouquinho de estatística, né? Como é que está essa questão da estatística? Você viu na abertura que eu disse aqui, que muitas mulheres ainda morrem, ou então sofrem cirurgias mutilantes, enfim. Como é que está a história de estatística na nossa realidade? Vamos falar um pouquinho do mundo, rapidinho, e da nossa realidade aqui no Brasil. A estatística até, Regina, é uma coisa importante os telespectadores terem noção disso, porque se você olhar em números absolutos, você vê e fala assim, nossa, realmente morre muita gente. Mas, do ponto de vista proporcional, em relação à incidência da doença, na verdade, morre-se muito pouco. Tá? Para ter uma noção, assim, no ano de 2018 teve um estudo muito grande. A instituição que fez o estudo se chama Globocan, tem uma relação com a Organização Mundial de Saúde, e no ano de 2018 foi feita uma pesquisa em 185 países. E o câncer de mama atinge cerca de 2 milhões e 100 mulheres por ano no âmbito mundial. E o óbito gira em torno de 600 mil. Ou seja, se for olhar proporcional, dá cerca de 30%. É claro que esse dado não é 100% confiável. Por quê? Porque você tem que calcular a mortalidade acompanhando aquelas pacientes prospectivamente. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então a gente vai mais ou menos por esse dado, incidência e mortalidade, para a gente ter uma ideia geral de qual o índice de mortalidade da doença. Então a gente sempre faz algum tipo de comparação. Então o pulmão, por exemplo, câncer de pulmão, que também girou em cerca de 2 milhões e 100 mil casos no ano de 2018 no mundo. Isso no mundo, né? No mundo, no mundo todo. E faleceram 1 milhão e 800 pessoas. Olha, muito mais do que de mama. Muito mais. Ou Mas seja, ainda, proporcionalmente, o câncer de pulmão mata muito mais, que tem uma incidência semelhante, mas, digamos assim, entre 80% e 90% vai a óbito. Talvez, eu não sei, seja porque você tem condição de fazer o diagnóstico precoce no câncer de mama. De pulmão, às vezes, é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico. Já tem alguma coisa do ponto de vista de rastreamento de pulmão, eu até dei uma olhada, não é minha área de expertise, mas já tenho uma olhada. E até a classificação da mamografia, né, que é o BIRADS, para pulmão também, eles desenvolveram uma classificação, do sistema de imagem, né, que chama LIRADS, L de lung, que é pulmão em inglês, né, e o B do BIRADS, que é breast em inglês, também pelo Colégio Americano de Radiologia. Então, você vê que aonde a incidência aumenta muito, a doença é muito impactante, o mundo ele tenta tomar uma atitude, né, a comunidade científica tenta tomar uma atitude para diminuir essa incidência da mortalidade, né? Diminuir a mortalidade, aumentar o índice de cura da doença. Então, comparativamente, por exemplo, no Brasil, esse ano de 2019, cerca de 60 mil casos novos de câncer de mama. Tá? Isso que foi diagnosticado, né? Notificado, né? Que foi tudo, né? Cerca de 60 mil casos novos e 16 mil óbitos. Ou seja, menos de 30%. Né? Então, você vê que, assim, se você olhar em números absolutos, assusta, assusta. Né? Mas se você falar em câncer, menos de 30% estão morrendo da doença, uma coisa mais otimista, né? Digamos assim. Realmente aí trouxe alguns números interessantes e novos, né? Eu tinha ideia que se morria ainda mais, né? Mas graças a Deus... tem se morrido cada vez menos. Cada vez menos. E nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais agressivo do ponto de vista de rastreamento e de tratamento, para o ano de 2019, a expectativa é 268 mil casos novos de câncer de mama para esse ano nos Estados Unidos. E cerca de 42 mil óbitos. Ou seja, não dá 20%.